Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para aprendermos um pouco mais dos conteúdos que traz a nossa disciplina de ciências. E o que será que nós vamos aprender hoje na disciplina de ciência? Nós vamos aprender hoje sobre o conteúdo chamado plantas. Vocês conseguem observar aqui nessa imagem que tem várias plantas? Ó, tem umas plantas que elas ficam o quê? Somente no chão, algumas plantas rasteiras. Nós temos flores, nós temos uma plantazinha maior que tem um caule mais extenso, que tem folhas, pode dar sementes, podem dar frutos, não é mesmo? E nós podemos observar que também tem pessoas que cuidam das plantas, não é? Agora, vocês conseguiram perceber as partes das plantas? Raiz, caule, folha, flores. Será que todas as plantas têm frutos e flores? Será que todas as plantas elas têm sementes? Será que todas as plantas são iguais? E aí? Será que vocês têm plantas em casa também? Gostaria de saber, viu, essa informação. Eu sei que tem uma colega que disse que tem uns pés de frutas na casa dela, que é Kemily. Se eu não estiver enganada, ela disse que na casa dela tem pé de pimenta. Quem lembra que Kemily disse isso em uma nossa aula lá na escola? Então, vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre as plantas, certo? Existem diferentes tipos de plantas. As plantas, elas não se locomovem, né? E como já foi explicado lá na nossa outra revisão, as plantas, elas são capazes de produzir seus próprios alimentos através de um processo chamado fotossíntese, que esse processo ele acontece nas folhas das plantas. E essas folhas, elas têm os pigmentos. E um dos principais pigmentos que tem na folha é a clorofila. E esse pigmento, ele é responsável pela absorção da luz solar. E é através da absorção da luz solar que acontece todo um procedimento de fotossíntese. Também é muito importante a água e os nutrientes da terra, né, para que a planta ela possa se desenvolver e com isso ela produza seu próprio alimento. Eu deixo aqui também para vocês uma dica para dizer que não é porque as plantas fazem fotossíntese que elas vão ser consideradas como plantas. Nem todas as plantas que fazem fotossíntese são consideradas como plantas. É um exemplo das águas. Essas plantas, elas fazem o processo de fotossíntese, ou seja, elas produzem seu próprio alimento, mas elas não são consideradas como plantas, certo? Aqui eu trouxe imagem de plantas em diversos locais. Para que, tia, você trouxe essas imagens dessas plantas? Eu trouxe essas imagens dessas plantas para dizer que as plantas, elas estão em várias ocasiões da nossa vida, do nosso dia a dia, em vários acontecimentos. Muitas vezes, quando a gente vai passear em um parque, a gente encontra o quê? Plantas. Quando a gente vai na praia, a gente encontra plantas sim, de vários tipos. Se eu for num zoológico, será que lá só vai ter animais? Lá não vai ter plantas nenhuma? Não, não só vai ter animais, como vai ter plantas. Então, as plantas, elas estão o quê? Em diversos locais. Elas podem estar na minha casa, elas podem estar no jardim do meu apartamento, do meu condomínio que eu moro. As plantas, elas podem estar em uma chácara, em um sítio, em uma festa que eu frequente. Ela pode também estar na escola, lá na nossa escola. Se vocês já observaram, tem um lado no parquinho da educação infantil que tem várias plantas suspensas, plantas bem bonitas que acaba deixando o ambiente bem mais agradável, bem mais bonito, também bem mais saudável, porque como nós sabemos, as plantas elas limpam, né, o ar e ela passa pra gente já um ar limpo. Então, temos também ali naquele espaço do pátio um canteirozinho com várias plantas, temos a nossa horta. Tudo isso demonstra que as plantas elas podem estar em diversas áreas, em diversos momentos do nosso dia a dia, certo?
Aqui eu trouxe outra informação importante para dizer que nós usamos as plantas não só para deixar o ambiente bonito e agradável. Nós também utilizamos as plantas como forma de alimento. Ah, mas você come flor? Não. Eu não estou falando plantas só relacionado a árvores que dá sombra, a flores, aquelas plantinhas, aqueles capinzinhos que ficam em jardins. Quando eu falo de plantas, eu estou falando do conjunto de plantas, das várias plantas. Desde as plantas que nos dão aqueles alimentos como frutas, verduras, como as outras plantas que apenas nos dão sombras e outras nos dão a beleza de um ambiente, certo? Além da gente usar as plantas na alimentação, a gente também usa as plantas na produção de cosméticos. Ah, mas como assim na produção de cosméticos? Tem perfumes com essências florais, tem cremes de cabelo com vários tipos de plantas, tem também creme de pele, creme dental, creme de hidratação, produto de limpeza. Então, isso demonstra que as plantas, elas podem não estar em nossa casa, mas várias coisas que a gente usa dentro da nossa casa vêm de uma origem das plantas, certo? Aqui eu trouxe a imagem de alguns produtos, né? Condicionador, perfume, hidratante, sabonete, produtos de pele e maquiagens. E uma moça que gosta muito de se maquiar, por sinal aqui, né? A nossa bonequinha. Para demonstrar a vocês que as plantas não só servem como alimentos, mas também na produção de matéria-primas como cosméticos, um dos. Agora a gente vai falar sobre o grupo de plantas. Vocês sabiam que as plantas também possuem um grupo? E elas são divididas em alguns grupos, e são esses grupos que eu trouxe para mostrar para vocês. O primeiro grupo é o dos musgos, que é essa plantinha aqui. São plantas com poucos centímetros, ou seja, elas não são grandes, elas são pequenas. Elas não produzem flores, elas não produzem frutos e suas folhas e caule não são considerados como verdadeiras plantas. Por quê? A gente consegue ver o caule dessa planta. Na realidade, essa planta parece um limo que tem em alguns rios, não é mesmo? E elas vivem em um ambiente úmido para que possa estar ali grudada. Às vezes, quando a gente vai em algum sítio que tá lá um pouco abandonado, que as pessoas só vão lá de vez em quando, que não tem caseiro, que ninguém vive lá, que vão só a passeio. Quando a gente entra lá, às vezes não tem umas cisternas, que é aqueles lugares que armazenam água. Então, dá para perceber que em algum desses sítios, nas cisternas, nas paredes das cisternas por fora, por ser um ambiente um pouco úmido, a gente vai encontrar essas plantinhas, certo? Porque elas fixam em um ambiente úmido e aí elas vão se reproduzindo, elas vão aumentando de tamanho ali ao redor daquele ambiente úmido. O nosso próximo grupo de plantas são as samambaias, que ela tem altura variada. Ela pode ter poucos centímetros e ela pode também ter metros de altura. Tem um caule, sua estrutura é capaz de se locomover, diferente das outras plantas, que foi falado lá no início que elas não se locomovem. A samambaia, ela tem sim, ela é capaz de se locomover, né, de um lugar para outro devido à sua estrutura do caule. E ela também é uma planta de ambientes úmidos, ou seja, se você tiver uma samambaia em casa, você preste atenção que sua mãe vai estar sempre regando ela mais do que as outras, porque essa planta é uma planta de ambiente úmido. E geralmente os nossos verões aqui, na nossa capital de Aracaju, são verões muito quentes, né? O que acaba muitas vezes, se a gente não tiver um cuidado maior com essas plantas, elas acabam morrendo. Aqui nós trouxemos mais duas plantas, que são as araquárias e os pinheiros, que são comuns em ambientes de climas mais frios.
são as plantas que a gente geralmente usa em Natal. A mãe ou o pai de vocês não costumam comprar uma árvore para enfeitar a sala de vocês quando chegar lá o mês de dezembro? Então, essa planta é o pinheiro, certo? As araucárias, elas têm pinhas, estruturas cheias de sementes, umas sementinhas bem pequenininhas assim, mais ou menos, e são conhecidas como pinhões. A nossa próxima e última grupo de planta é as laranjeiras. Elas fazem parte do grupo de plantas que são mais numerosas na nossa sociedade, né? Nós temos elas em maior quantidade e espécie. Elas apresentam todas as partes que as verdadeiras plantas, como é trazida no livro, ela mostra, né? Que é o quê? É a raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Tudo isso vai vir nas laranjeiras e em outros pés de frutas, certo? A maioria das frutas, dos pés das plantas que dão frutas, ela possui todas essas partes. Digamos assim, é uma planta mais complexa. Agora eu quero falar da nossa atividade, que eu não coloquei aqui no nosso slide, mas que é uma atividade bem simplesinha. É também um jogo rápido, né? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas esses 2 dias eu estou trabalhando com você questões de jogo rápido, que são as questões que o livro está trazendo para facilitar a vida de vocês e para não acarretar com tanta atividade, certo? E a nossa atividade do jogo rápido, ela está na página 5, que pede para vocês observarem uma ilustração, que é essa ilustração aqui, e vocês vão concluir a partir dessa ilustração. Aí vocês têm 3 alternativas. Eu não vou dizer que só tem apenas uma correta. Nós temos 2 alternativas corretas. A primeira alternativa, que pode ser e pode não ser correta, é essa aqui. Todas as plantas crescem e ficam do mesmo tamanho. Será que todas as plantas, quando crescem, ela vai ficar do mesmo tamanho? Um pé de melancia vai ser igual a um pé de coco? Não, vai ser diferente. Então, essa alternativa está o quê? Correta. A próxima é: cada tipo de planta tem características diferentes. Cada tipo de planta possui sua característica. Lembra que eu falei do grupos de plantas? Todos esses grupos de plantas, eles foram iguais? Não, eles foram diferentes. Então, isso quer dizer que cada grupo de planta possui sim características diferentes. Essa é uma alternativa correta. A próxima alternativa é: existem plantas grandes, como árvores, e pequenas, como o pé de melancia. Isso é verdade? Existem plantas gigantes e plantas pequenininhas, como o pé de melancia, é? E aí, o que é que vocês me dizem? É verdade ou não é? Deixo aqui mais uma informação com relação às nossas atividades que estão sendo feitas no livro. Eu peço para que vocês me enviem essa foto no meu e-mail, para que eu possa estar corrigindo essas atividades e mandando feedback para vocês. E para que eu possa também perceber a dificuldade, caso vocês estejam sentindo alguma dificuldade, para que eu possa retomar o assunto, para que fique mais claro, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!